A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, estou aqui para compartilhar mais uma parte da palavra de Deus com você, nessa tarde, nesse início de noite, glorificando já o Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas. Eu quero ler o texto que está em Efésios capítulo 2, a partir do verso 17. Queria compartilhar por alguns minutos uma reflexão com você, para que você possa, juntamente comigo, entender as mesmas coisas da parte de Deus. Efésios 2, a partir do verso 17, diz assim: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Uma palavra poderosa que fala sobre a unidade que existe entre nós e os judeus na cruz de Cristo, né? A palavra de Deus diz no verso 17, né? E vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe. Nós estávamos longe, distantes das promessas, distantes da comunhão com Deus, né? Perdidos, sem saber para onde ir, né? E paz aos que estavam perto também, judeus, né? Que podem se converter e vir a encontrar-se com Cristo, né? Assim como nós. E ele diz, pelo mesmo Espírito, né? Nós temos acesso ao Pai, ou seja, pelo mesmo Cristo, né? Através de Cristo, nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. É o mesmo Espírito que opera em nós, opera em qualquer um que conhece a Cristo, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele longe, seja ele perto. Nós todos podemos estar em Cristo e ter acesso ao Pai em um só Espírito. De tal forma que ele relata aqui que nós já não somos estrangeiros e peregrinos, mas agora nós somos concidadãos dos santos. Ou seja, nós somos tão santos quanto os outros são santos. E somos todos, então, da família de Deus. Uma coisa que eu quero, nessa ministração, identificar, que é a característica desses que estão e que fazem parte da família de Deus, está no verso número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Esse é um ponto muito importante dessa ministração, porque muitos podem dizer que servem a Deus, muitos seguem a Deus, muitos querem até fazer a vontade de Deus, mas a verdade é que a família de Deus ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Hoje eu estava lendo uma palavra em Apocalipse 21, falando sobre a Nova Jerusalém, e lá, se você vê o texto de Apocalipse 21, você vai perceber, lá entre os versos 10 e 14, 22 e 23, que o nome havia 12 portas na cidade, e as 12 portas tinham o nome das 12 tribos de Israel. E dentro existiam 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos. Isso quer dizer que o firme fundamento, né, aquilo que foi plantado na vida dos apóstolos do Senhor. Por isso, essa palavra fala tão claramente, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Os apóstolos viram, andaram com Jesus, ouviram, aprenderam e transmitiram através das Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo, tudo o que nos era necessário aprender. Então eu não posso desprezar a doutrina dos apóstolos. Eu preciso dar atenção àquilo que os apóstolos falaram, o que era verdadeiramente importante para a vida cristã, né? Entrar em muitos debates teológicos, até racionais, porém não espirituais, né? E não entendendo as coisas espirituais, o homem tende a errar.
Por isso o fundamento dos apóstolos é tão importante, e não só deles, mas dos profetas também, que apontaram a Cristo, né? É muito importante nós entendermos que não existe fundamento em Cristo que não seja a própria palavra. Ele não nega a si próprio, né? Perceba que na Nova Jerusalém existem fundamentos, e esses fundamentos têm o nome dos apóstolos, ou seja, é algo extremamente importante, né? É algo extremamente valorizado, é algo extremamente próprio para em todos os tempos nós seguirmos, né? O fundamento dos apóstolos que aprenderam com Cristo a mensagem do Evangelho, que viveram, que foram sim guiados pelo Espírito, que foram influenciados pela pedra angular, que foi Jesus Cristo, no qual todos nós estamos edificados, né? E isso é extremamente importante para o nosso crescimento. Perceba no verso 21 que a palavra diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, eu e você somos edificados em Cristo. Nós somos transformados em Cristo. Nós somos ajustados ao molde de Deus em Cristo. Nós somos transformados em Cristo. Nós crescemos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E é por isso tão importante nós darmos atenção à doutrina dos apóstolos e ao ensino dos profetas, como eles apontaram a Cristo, quais os sinais, o que as Escrituras falam a respeito, que ninguém venha dizer que há uma nova doutrina ou um novo tempo, que isso se tornou antiquado, que isso se tornou passado, porque a palavra não passa. E tudo que foi ensinado e instruído é o que nós devemos seguir. Nós devemos retornar às Escrituras. Nós devemos nos voltar para o princípio de todas as coisas. Nós precisamos dar atenção aos fundamentos da nossa fé. Não podemos ser cristãos levados por toda a onda de doutrina. Não podemos ser cristãos levados por todo o vento ou por toda dúvida, porque verdadeiramente e infelizmente a igreja não tem se atentado aos fundamentos da nossa fé, voltando à prática e voltando ao ensino dos apóstolos. Que Deus possa mudar a nossa vida e nos fazer entender que nós só seremos um edifício bem ajustado e crescendo em Cristo é que nós seremos edificados, né? E juntamente com Ele nós seremos a habitação de Deus no Espírito, né? Então Deus estará mudando a nossa vida a cada dia, transformando a nossa vida, transformando o nosso ser, operando em nós milagres, sinais e maravilhas, para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Eu quero orar pela sua vida nessa tarde e pedir ao Senhor que esse fundamento dos apóstolos possa vir sobre o seu coração. Que você que estava sendo levado para lá ou para cá, ou estava em dúvida, possa olhar para essa palavra e entender que ela é uma revelação da parte de Deus. Deus revela a nós que nós devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e nos profetas, né? Para que nós possamos compreender qual a largura, a profundidade, a altura do conhecimento e do poder de Deus para as nossas vidas. Desde já que Deus te abençoe e que o poder de Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e te pedir, Pai, que o Senhor venha escrever a Tua palavra nos nossos corações. Que, Pai, caso um de nós esteja a se desviar ou se deixando levar por algum vento de doutrina, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que as Escrituras se revelem a nós. Que a Tua palavra seja o nosso firme fundamento e que a nossa fé, Deus, possa produzir em nós edificação para o louvor da Tua glória. Agora, nós já não somos peregrinos e forasteiros, nós somos concidadãos dos santos. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém e devemos então estar fundamentados firmemente na Tua palavra, Pai. Abençoa os Teus servos, Deus. Aonde essa palavra chegar, faça prosperar. Quebre-se toda a cadeia espiritual, toda a cegueira espiritual, Senhor. Tudo que possa impedir o homem de entender, cai por terra agora em nome de Jesus. É a minha oração, Pai, certo da vitória,
para a glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido. Compartilhe essa mensagem nas redes sociais. Compartilhe essa verdade que tem nos mantido em pé, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que essa palavra possa ser fundamento para a tua vida e que possa te colocar sobre um alto retiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.